óticas. Ela acontece para o cara ou para a pessoa, ou para as pessoas envolvidas em algum acidente que quebram essa meta, que derrubam o placar, como algumas pessoas dizem por aí, né? Porque vai gerar naturalmente um senso de frustração. É natural que as pessoas gerem um senso de autorresponsabilização muito grande por aquilo, e isso provavelmente serão barreiras para evitar a nossa capacidade de aprendizado. Porque quando a pessoa teme muito, tem muito medo do que vai ter como retorno, primeiro é natural que a pessoa talvez não nos conte a história da melhor forma, ou seja, a gente vai ter uma descrição desse acidente que não vai ser das melhores, e a gente tem um impacto no clima, como você mesmo disse, Odilon, que é muito importante, né? Ou seja, eu começo a criar um senso de desconfiança do meu time, eu começo a criar um senso de desconfiança da minha liderança, é um pouco da linha dos mecanismos de defesa coletivo que existem, onde as equipes começam a achar alternativas para falar assim, vamos esconder os nossos erros, vamos esconder os problemas, não vamos levar à frente as más notícias, né? Tudo isso é construído por essa questão psicológica de maneira muito forte. Mas não fica só aí. Esse é o grande problema, né? O impacto psicológico para a pessoa ou as pessoas que sofreram um acidente é enorme, mas isso vai para todo o grupo que está naquela área. Eu me lembro uma vez que conversava com um líder uma vez, olha que forte essa expressão que ele usou, né? Esse discurso que ele utilizou numa conversa comigo. Ele virou para mim e falou assim, eu não vejo a hora de ter um acidente em outra área. Eu até assustei, falei, cara, que é isso? Acidente em outra área? Ele falou, Júlio, porque o último acidente foi da minha área, a gente que derrubou o placar aqui do Zero Acidentes, e eu sou exposto em todas as reuniões. As pessoas me expõem, os outros gestores me expõem, e aqui a nossa cultura virou a cultura da exposição para quem sofre o acidente. Então, olha só o efeito psicológico que pode trazer, não só do ponto de vista pessoal, isso tem um impacto até em termos de carreira, né? Na hora de se fazer uma avaliação de performance, na hora de se pensar essa pessoa assumindo outras posições na organização, em casa, por que não, né? Essa sensação, muitas vezes, de frustração é levada para o seu ambiente familiar. Então, os efeitos psicológicos, eles podem ser bastante amplos, né? Para a pessoa ou pessoas que sofreram, para as equipes relacionadas e para a liderança como um todo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que você cria esse clima, você naturalmente pode criar mais condições, um clima tenso, um clima mobilizado, começa a criar outros gatilhos dentro da organização que afetam a segurança psicológica, e aí você sabe bem, né, Odilon? Isso começa a ser porta de entrada para novos acidentes. Quantas organizações você e eu tivemos oportunidade de rodar já, que vinham com resultados aparentemente muito bons, porque tinham o zero, e quando tem um acidente, a própria gestão fala assim, nossa, parece que abriu a porteira, né? Como a gente brinca lá no interior. Parece que abriu a porteira, cara. Veio um acidente e começou a vir um monte. Por que vem um monte de acidentes? Justamente por esse efeito colateral do fator psicológico. Você desestabiliza as equipes, você desestabiliza as pessoas, cria um senso de medo, uma coletividade ali do medo, e as pessoas deixam de falar, ficam menos atentas, perdem o foco. E isso a gente conhece bem, são alguns dos grandes geradores aí dos acidentes dentro da organização. Então, sim, os efeitos psicológicos podem ser importantes, mas não só do ponto individual, mas também para a segurança psicológica, para o lado psicológico das pessoas, líderes e da organização como um todo. E você veja, Júlio, você comentando, eu lembrei de uma situação, duas situações, na verdade, que eu vivi em campo, que marcaram minha vida, na verdade. Uma delas foi, nós estávamos fazendo um diagnóstico de clima de segurança dentro de uma operação e teve um acidente muito grave, né, com potencial de amputação de membro superior e tudo mais. E o rapaz que se machucou na ambulância, com todo aquele atendimento traumático em todos os sentidos, né, desde o físico ao psicológico, quando o supervisor chegou próximo dele, a fala dele foi assim, desculpe por ter me acidentado. É algo que inverte na gente todo o senso de cuidado com a vida, né? A pessoa já passou, talvez, sem dúvida ali, se não foi um dos piores
se não foi o pior, um dos piores momentos da vida dela, e ele naquele momento, a única coisa que ele consegue falar é pedir desculpa por ter se machucado. É como se, olha o nível de culpabilidade que você tem dentro de uma companhia quando você não consegue dosar essa situação, né? Eu acho que traz um ambiente extremamente tóxico, né? Pela forma como a gente lida com isso. E a outra situação, Júlio, que tem muito a ver com isso que você trouxe, do impacto psicológico coletivo, que por mais que a gente pareça que é individual, muito na linha do líder que trouxe, né, da questão do acidente na outra área. Logo depois, numa palestra numa CIPAT, eu sentei para almoçar, um grupo de pessoas veio conversar comigo e eles perguntaram assim, qual que é a opinião do comportamento em relação à comemoração de 1 ano sem acidentes? Falei, olha, veja, a Comportamento não é uma empresa que trabalha com um intuito, né, de diminuição no número de ocorrências. A gente tem um intuito de construir legado de cultura preventiva e um dos resultados que normalmente tem ocorrido é a diminuição do número de ocorrências, mas o nosso target não é a diminuição de ocorrências, né? O nosso target é construir processos maduros, que sejam favoráveis, que tenha um ambiente que, como você trouxe, de zona de aprendizado para isso. Então, assim, quem faz a prática, a gente não condena, mas não recomenda que seja feito pela ausência do acidente, né? E sim quando você consegue de alguma forma entender, né, o que você fez de tão diferente assim que teve um ano diferente do ano anterior, né, e tudo mais. Os ombros dele, que me fez a pergunta diretamente, dos colegas chegou a baixar assim na hora. Eu falei, já que você fez a pergunta, eu gostaria de também te fazer essa pergunta, né? O que te levou a trazer essa questão tão importante assim? Falou, Dilon, porque aqui todo ano a companhia que a gente passa sem ocorrência com afastamento, ela faz questão de me fazer lembrar e ela comemora o aniversário do pior dia que eu já tive na minha vida. Ele tinha sido o último a se acidentar. Então, para mim, foi um aprendizado enorme, porque a gente conseguir fazer o exercício de empatia, né, no sentido de conseguir se colocar no lugar do outro, ou imaginar qual era esse lugar, de ter sido o último que zerou a placa, né? E então acho que é um convite sim para a gente pensar em formas diferentes que gerem mais aprendizado. Se a ocorrência, né, infelizmente a gente teve a ocorrência que é algo indesejado, o que mudou a partir dessa experiência ruim que você teve, né? A gente precisa ser um pouquinho mais para-brisa do que retrovisor, novamente falando sobre isso. Ok, aconteceu, a gente aprendeu o que com isso? Porque não adianta ter lá um plano, né, de 15, 20 ações se verdadeiramente, se genuinamente aquela ocorrência não impactar numa mudança verdadeira nas pessoas que viveram com aquilo, seja o acidentado, ou seja as equipes, seja os colegas, seja os pares. Então acho que, Diógenes, muito obrigado, e pessoal, deixo aqui o convite para trazerem questões, né, que de um mês para o outro a gente sempre vai tentar trazer aqui, se caso nós dominemos o assunto, senão a gente procura quem domina e vai trazer aqui para ajudar a responder essas questões. E Júlio, hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma inovação que nós desenvolvemos aí há cerca de 5 anos atrás, que é pós o diagnóstico de cultura de segurança, o nosso output era um plano de ação, de mercado e tudo mais. E agora a nossa saída na Comportamento virou um plano de transformação cultural. Então, eu acho que era bacana a gente tentar entender aqui, ou tentar explicar, ou conversar sobre o que diferencia uma saída de um diagnóstico ser um plano de ação para ser um plano de transformação. Porque às vezes a gente olha só essas palavras, parece que é um jogo de palavras, mas que são sinônimos, né? Mas para a gente não foi, e tem sido um grande diferencial que a gente tem trazido aqui quando a gente vai para o plano de transformação. Então comenta para mim um pouco essa diferença entre um plano de ação e um plano de transformação. Viu? Legal, João. Vamos lá, eu acho que tem um primeiro ponto que é significativo. Eu sempre fiquei muito incomodado, você sabe bem disso, faz 25 anos quase que a gente trabalha junto, você sabe bem desse meu incômodo, né, cara? Eu via muitas organizações que, quando tinham um diagnóstico, tomavam medidas assim de ações muito baseadas em ferramentas. Então, assim, fazia o diagnóstico e saía implantando observação comportamental, saía implantando
estratégias de comunicação. Falava-se muito da ferramenta. Tá? Esse era um ponto que sempre me preocupava muito. O plano de transformação cultural, ele possui algumas características que são fundamentais. A primeira característica importante é o seguinte: mais do que você sair com um plano de 200, 300, 400 ações, como nós já vimos algumas vezes, o plano de transformação cultural ele tem que estar baseado, efetivamente, em algumas dimensões. Nós que trabalhamos no modelo Hearts and Minds, por exemplo, escolhemos algumas das 23 dimensões, né, dentro do modelo novo das 23 dimensões, fazíamos o mesmo na época das 18 dimensões, e sempre com muita parcimônia. A gente sugere ali, dependendo da organização, 3, algumas organizações 5, algumas organizações 7, mas a média tem sido aí, no máximo, 5 dimensões. Então, o plano de transformação cultural tem uma característica de ser extremamente focado nos pontos que, de alguma forma, estão segurando a tua cultura numa baixa maturidade. Uma segunda característica importante do plano de transformação cultural é que, em vez de você sair aplicando ferramentas, você associa no teu plano de transformação comportamentos esperados, que, para mim, para ser bem honesto, é a grande sacada que a gente tem que ter quando está junto de uma organização. Ajudar a organização a entender assim, o diagnóstico ele diz para a gente, esse aqui é o nosso jeito de fazer as coisas. O diagnóstico de cultura, o grande objetivo é esse, né? É dizer para a gente, esse é o jeito que vocês fazem as coisas. Então o diagnóstico de cultura, ele mostra como nós nos comportamos hoje, e aí a gente fala o seguinte, o próximo passo é a gente ter esse tipo de comportamento. Entre o comportamento que nós temos hoje e o comportamento do futuro, nós podemos ter as pontes, que aí sim são as ferramentas, as práticas gerenciais, os processos de formação e capacitação. Mas olha a diferença. A capacitação, aqui, um workshop, por exemplo, que se propõe, ele tem um objetivo de conectar o comportamento atual com o comportamento futuro. Então ele deixa de ser uma ferramenta que está dentro de um plano de ação, que é muitas vezes olhado como uma barreira para tentar mudar alguma coisa dentro da organização de um plano de ação tradicional. O plano de transformação cultural, ele tem uma característica que eu particularmente gosto muito, é que ele tem que estar aliado a uma estratégia, de preferência a estratégia mais forte da organização, a estratégia mais primária da organização, ou seja, ela tem que estar conectada com a auto-administração. A gente costuma, inclusive, fazer uma conexão, uma apresentação dos nossos planos de transformação e uma aprovação, não só uma apresentação, mas uma aprovação por parte da alta administração da companhia. E o que eu gosto muito é o seguinte, plano de ação, não estou criticando os planos de ação, logicamente, né, eles têm os seus modelos, mas o plano de transformação cultural, ela tem que ser uma ferramenta de cocriação. Ou seja, as pessoas da organização que, entendendo o seu jeito, as suas dores, escutando as vozes de diversos players da organização, diz assim, esse é o comportamento que nós temos hoje, é nesse comportamento que a gente tem que focar, e nós temos condições de estruturar estratégias, um plano realmente efetivo para mudar a forma como a gente pensa e faz as coisas. Eu gosto muito de um conceito do Chris Argyris, de um livro que ele chama Maus Conselhos, uma armadilha gerencial. Todo mundo que faz plano de transformação tem que ler esse livro. E ele brinca nesse livro que as consultorias às vezes pegam temas, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático, que a gente conhece bem de perto, né? Senso de dono. A liderança tem que ter senso de dono, senso de dono. Mas no livro ele fala assim, mas esse é um conceito que às vezes não se aplica na prática. É algo que está muito distante da realidade das pessoas. Então, talvez antes de falar em senso de dono, a gente tem que ir colocando quais são os comportamentos que a liderança tem que ir adquirindo ao longo do tempo e que no final da aquisição desses comportamentos, eles se darão conta que lá chama senso de dono. E evita que as pessoas comecem a repetir discursos prontos que elas acham lindos, né? Todo mundo fala, aqui todo mundo tem senso de dono. Quando na prática, no dia a dia, de fato, não tem. Então, cada ganho que a gente vai tendo, pequenos ganhos de comportamentos da liderança, das pessoas, da área de segurança, enfim, de todos envolvidos dentro de um plano de transformação, são fundamentais para a gente gerar esses comportamentos futuros. Então, essas são algumas características que eu acredito que o plano de transformação cultural faz muita diferença, né? Eu imagino para você, quando a gente olha uma área como a sua de BI, né, Odilon,
Eu imagino que deva ser super desafiador, né? Como é que normalmente as empresas vêm buscando isso no dia a dia? E como é que você consegue já conectar antes mesmo de começar o diagnóstico essa questão aí do plano de transformação como algo de médio e longo prazo, cara? Conta pra gente como é que é esse teu desafio. Júlio, eu acho que a tua diferença ali já ajuda aqui a explicar, né? O que eu senti na época que nós definimos a mudança do plano de ação, né, para um plano de transformação cultural, onde o plano de ação é uma parte do plano de transformação e é a parte final, né? Para mim, o que mais fica claro, Júlio, e eu concordo 100% com o que você trouxe, que a gente sentia uma dificuldade muito grande nos diagnósticos de cultura, de segurança, particularmente as que não utilizavam a metodologia do Hearts and Minds, que era a falta de definição dos comportamentos esperados. Né? Então, hoje a gente tem esses comportamentos aqui, mostram qual é o nível de maturidade atual, e estes outros comportamentos que nós vamos definir junto com o cliente, com base na matriz do Hearts and Minds, acaba ajudando muito a definir planos de médio e longo prazo. Até mesmo no roadmap. Hoje eu tenho um score de 2,64, ano que vem eu quero chegar a 2,9, depois eu quero chegar a 3,3, e você tem uma forma muito clara de declaração de quais são os comportamentos que eu preciso estimular dentro da companhia para fazer essa evolução. E aí você calibra os processos que a empresa já tem. Os processos preventivos, às vezes a gente chama de ferramentas, mas na verdade são os processos preventivos. Se calibra o DDS, calibra a política de consequência, a gestão de consequência, calibra a investigação e análise de ocorrência, calibra as reuniões, né? Então você faz uma calibração do que já existe, porque hoje grande parte dos nossos clientes já tem o protocolo de mercado de segurança, de segurança, de cultura de segurança, né? Os 82 ferramentas, 70, 82 ferramentas, 12, 14, 10 elementos, já tem tudo isso implantado. E o que a gente descobre quando a gente vai fazer o diagnóstico? Que não está faltando coisas, né? Eu acho que é esse que é o grande situação, não está faltando ferramental. É que muitas vezes as ferramentas não estão calibradas para os desafios que existem do próximo ano. Então você faz mais do mesmo. E isso, fazer mais do mesmo, tem caído muito, Júlio, numa situação de provocar muitos treinamentos, muita formação de comitês, muita formação e aumentando metas. E hoje, por exemplo, com uma declaração de comportamento esperado, que eu acho que é aí que tem emplacado muito bem, Júlio, os líderes, principalmente os executivos das companhias, ao invés daquela situação de que a cada 6 meses ele vai lá em campo e faz uma observação, uma inspeção, um safety walk, não, ele não vai lá ver se tem ou não tem desvio na área. O que ele vai olhar é se aqueles comportamentos declarados como estratégicos que tem que acontecer para que haja evolução cultural, eles estão ocorrendo ou não. Agora você imagina uma organização que você tem aí 12, 14, 19 unidades numa região ou no mundo. Se cada vez que você, como corporativo de segurança, você sabe quais são os comportamentos que você tem que observar na unidade A e na unidade B são outros comportamentos, você consegue fazer com que haja uma fluidez na evolução cultural. Porque eu não vou olhar as mesmas coisas que eu olharia a partir do momento que eu não consigo ter a declaração dos comportamentos esperados. Então, você tendo a formação, os comportamentos, a declaração dos comportamentos esperados, você sabe o que você precisa olhar na unidade A, na unidade B e na unidade C. E sabendo quais são os comportamentos que você precisa, você cria teu plano de transformação baseado nas 23 dimensões, ou seja, não é cada unidade faz do jeito que ela quer, né? Ou mexendo com o que precisa, vai mexer com o que precisa dentro das 23 dimensões, que naquele momento são aquelas dimensões que são mais oportunas, vamos dizer assim. Então você tem o mesmo protocolo para todas as operações, podendo customizar as intervenções de acordo com o resultado da maturidade de cada uma das dimensões. Então, é o mesmo protocolo te dando a oportunidade de personalizar para cada uma das unidades. E o que isso tem trazido? Uma gestão muito mais eficiente, eficaz e efetiva, na verdade. Porque é isso que você diz, né? São 5 ações, são 5 dimensões, às vezes 3, 4 ou 5 ações também, né? E que você sabe que se você fizer aquilo, vai ter uma diferença para aquele teu futuro de médio prazo, 12 meses, 24, 36, né? Então você sai
de um desenho, muitas vezes, que, infelizmente, a gente pega os mesmos planos de ações, as mesmas ações dos planos, na verdade, para qualquer uma dos níveis culturais. Por quê? Porque tem que implantar sempre o quê. E do que nós estamos falando aqui? De cultura. Então, cultura é processo, não é o que você faz, é como você faz e para que você faz. Então, hoje nós temos aí, no mínimo, aí uns 10, 12 modelos de diálogos de segurança. Nós temos umas 15 ou 16 ferramentas de observação e abordagem comportamental. Nós temos vários modelos de investigação e análise de ocorrência. Tenho certo e tenho errado? Não, tenho mais aplicável para aquele momento que você está. Então, você ter o processo não quer dizer que você já evoluiu, porque nós não estamos falando de uma auditoria de conforme ou não conforme. Nós estamos falando de quanto aqueles processos impactam na evolução cultural daquele momento que você está há 12 meses. Então, você tem hoje como fazer um roadmap, traçar targets para 12, para 24, para 36 meses, calibrar, né, Júlio? Essa é uma outra coisa super bacana, né? A cada 12 meses, checar se você evoluiu realmente, se aqueles comportamentos eles se tornaram algo tangível, né? Porque aí você observou que aquilo está acontecendo, e aí repensar esse planejamento a longo prazo. Então, o que eu vejo? Que eu sentia uma falta danada antes do protocolo Hearts and Minds. Essa racionalização do que precisa ser feito, né? E sabendo qual é a dimensão que tem que ser impactada e qual é o comportamento esperado. Eu acho que isso traz um pouco mais para uma gestão muito mais forte de melhoria contínua, inclusive, e o que nos permite medir, repensar, gerar aprendizados para nós, para que a gente consiga trazer um resultado acordado e co-construído, né, Júlio? Eu acho que duas coisas importantes. É co-construído e acordado com todas as pessoas que participam, né? Não vem um plano de ação que a só consultoria sabe executar, né? A gente sabe que isso é um diferencial. Há um tempo atrás, quando a gente fazia plano de ação e com uma análise crítica muito profunda que a gente fazia, a gente notou que muitas vezes a gente sugeria coisas ou ações que nós sabíamos fazer e não necessariamente o cliente conseguia fazer. E hoje o que a gente vê? A gente co-constrói o plano de transformação cultural com os clientes, e eles conseguem sinalizar para nós: olha, isso aqui eu vou precisar de uma ajuda, de uma expertise externa, a gente não tem domínio sobre essa dimensão. Isso, Dilon, eu preciso, mas eu preciso de 2 horas por mês, 1 hora por mês, uma mentoria para conseguir desenvolver esse processo, porque eu acho que eu dou conta aqui sozinho. Essas outras aqui, Dilon, com o plano de transformação descrito dessa forma, entendendo o que é o comportamento, pode deixar que a gente toca sozinho. O que isso traz para a gente? Sustentabilidade, permeabilidade e o que você trouxe, um centro de dono. Eu sei aquilo que eu dou conta, eu sei o que precisa fazer. Então, acho que o avanço que nós tivemos da mudança do modelo de plano de ação para o plano de transformação cultural não é semântica, é algo estrutural. É estrutural porque hoje nós temos clientes que conseguem, após receber um diagnóstico e co-construir o plano conosco, tocar o processo sozinhos, ou com o mínimo de suporte possível, né? E é o que eu sempre falo para todas as empresas que entram em contato com a gente. Consultoria estratégica, né? Eu falo para todo mundo que a gente quer tê-los como clientes a vida toda, desde que mude o escopo, né? Porque se não mudar o escopo, quer dizer que nós não somos consultoria, nós somos um terceiro, né? Estamos ali executando em nome do cliente. E eu acho que isso não é nada saudável. Na verdade, isso é tóxico, né? Para uma evolução de uma cultura, para quem quer chegar nos níveis de proatividade e principalmente de generatividade. Para mim é isso. Júlio, algumas palavras finais aqui para fechar? Cara, eu acho que assim, outro ponto que me encanta nessa discussão do plano de transformação é que o plano de transformação ele coloca um pouco os riscos da mudança, né? Às vezes o plano de ação ele tem uma linha um pouco mais cartesiana, né? Começa aqui e vai para lá. E o plano de transformação ele vai contar assim: olha, mudar não é fácil, hein? Tem esses riscos aqui da mudança, né? E a gente sabe que mudar não é fácil, mas quando a gente quer e faz isso com essas características que a gente foi comentando aqui, certamente a transformação, a mudança gera um resultado muito mais perene para todos. Beleza, Júlio. Obrigado aqui novamente pelo nosso bate-papo, né? Eu acho que é bem importante. Fiquem à vontade para fazer todos os comentários, trazer temas aqui que mensalmente a gente vem conversar com vocês
E mais uma vez agradecer todo mundo que está interagindo com a gente, né, nas nossas redes sociais, porque está bem bacana e estão ajudando cada vez mais a nós estudarmos mais ainda para poder estar aqui com vocês nesse movimento mensal que a gente e contínuo dos nossos vídeos da comportamento, atendendo aí as demandas que vocês vão trazendo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Grande abraço.